Gravando com o Leonino, sinto-me intimidada. Não fique, não fique. Sou leão, mas sou manso. Já tá na frente. Eu já ia fazer a chamada de um entrando na frente. Eu não vou fazer a piadinha do passa no RH porque eu acho péssima. Não tem nada a ver. Sejam muito bem-vindos a mais um Assobio. Hoje eu tô com o meu amigo, eu só trago amigo aqui. É isso. Amigo, quem eu admiro e é amigo, que é o caso. A recíproca é verdadeira. Jairo. Todo mundo chama você de Jairo Bauer, né? Por que todo mundo chama você de Jairo Bauer? Apresente-se, meu irmão. Não, vamos lá. Meu nome é Jairo, né? Mais conhecido como, na verdade, Jairo Júnior, né? Jairo Júnior, né? Eu tenho o mesmo nome do meu pai. Mas eu sou conhecido como Jairo Bauer, né? No marketing digital por causa de um evento de Leandro Rosadas. E, na verdade, da Natália, né? Foi ela que te batizou de Jairo Bauer? Pois é. Porque ela me via correndo naquela correria, né? Correndo com os microfones de um lado pro 24 outro. horas. 24 horas. Ela, Jairo Bauer! E aí eu comecei a entender, né? Ela falou assim, pegou, já era. Isso daí é normal. Mas isso aí vem desse espírito capivaresco. Exatamente. Eu falei não para nunca. Os outros podcasts, o primeiro podcast foi com a Regis, Sim. O segundo com o Antônio, o terceiro com você. Eu chamo de Trio Parada Dura. Trio Parada Dura era uma banda, né? Exatamente. Da época do vinil. Mas eu chamo de Trio Parada Dura porque vocês compõem uma força-tarefa ali dentro do marketing digital que resolve problemas de gravações de live, soluções audiovisuais. Exatamente. Né? E produção. E produção, Isso. exato. E aí, o Jairo, ele realmente tem a mesma coisa, é uma característica muito específica que vocês três, que o Antônio falou que vocês são uma empresa só, dividida em 3 CNPJs. Né? É isso, exatamente. É o cuidado. É assim que a gente se sente. É isso, é o cuidado. Então, você também tem muito disso. E esse cuidado, ele se mostra muito nessa guerrilha, nessa correria. Preciso entregar o melhor, né? E você não resume a coisa a som, LED, não, é um todo. Sim, né? Então, mas eu queria falar, porque é muito importante, você entender uma coisa capivaresca. Capivarinha sempre está começando alguma coisa nova. Isso e é você verdade. sempre está começando alguma coisa nova. Ultimamente eu tenho reparado... Mandaram até eu frear, né? Porque são tantas coisas. Como assim? Ah, é? Conta isso. Não, porque é aquela máxima, né? Se você divide muito as coisas que você tem para fazer, você acaba não se entregando, né, inteiramente a um... Você dispersa energia, Exatamente, né? Você dispersa muita energia. E aí, fazendo, né, olhando para trás, eu tava fazendo 5 negócios Sério? ao mesmo tempo. E aí eu falei, eu não tô me dedicando bem a nenhum deles. Então eu vou dar uma retrocedida, vou focar em 2 que são os principais, porque, né, a minha empresa com os meus sócios, né, a Soulink, e o estúdio de Pilates com a minha esposa. Né, eu vou focar nesses 2 primeiro e os projetos eu vou dar uma seguradinha nos outros projetos. Mas tem bastante coisa nova pintando aí. Mas é bom, dá para levar. Dá para levar. Tem que ter mais organização, talvez, quem sabe, né? Exatamente. Mas Capivarinha começa e tem uma coisa que eu tenho notado muito e eu vou botar a boca no mundo. É o tal do merecimento, né? Jairo Bauer, ultimamente, tem se permitido prazeres, luxos e maravilhas que o mundo pode criar. Exatamente. Queria saber de você como é que foi um pouco a trajetória até chegar num ponto da sua carreira que você está hoje, que eu acho que você está aproveitando, né? Isso que eu falei do merecimento, você está aproveitando também. Sim. Você não está só trabalhando, não é só suor. Né? Exatamente. Você está aproveitando. Na verdade, nunca foi para mim, né? Só trabalho. Só trabalho. Eu acho que quem trabalha nesse ramo de eventos tá no sangue, entende? Porque eu já vi muita gente boa, né, passar e não aguentar o tranco, que é bem pesado. Sim. Você tem que amar muito o que você faz, você tem que gostar muito, você tem que gostar de servir, você tem que gostar de querer sempre
melhorar, sempre ter o melhor, né? E para isso eu ralei um pouquinho aí, né? Tô fazendo 25 anos de carreira esse ano. Já fiz diversas coisas, né, na vida. Comecei fritando pastel numa loja chamada Oficina do Pastel, que eu acho que nem existe mais hoje. Aqui no Shopping Rio? Tijuca, aqui no Rio, no Shopping Tijuca. E comecei a trabalhar para poder ter as minhas coisas, né? Para poder comprar o meu tênis que eu queria de marca. Mesmo você sendo herdeiro, Quem me dera. Quem me dera. Filho de secretária, né? De um pai que era analista de dados da Fininvest, mas... Fininvest! Exatamente, caramba, exatamente. Fininvest paga nós que você volta. E aí, enfim, naquilo que ele achava que era o certo, ele resolveu ir para umas férias prolongadas, não voltou para o trabalho, decidiu trabalhar para ele mesmo, e aí fui criado dessa forma, assim, né? Tipo, meu pai já era o empreendedor ali, né? Sim. Tentando o próprio negócio. Já foi dono de alguns restaurantes, inclusive ali no prédio do Bola Preta ele teve um restaurante ali na 13 de Maio. Gosta muito de cozinhar, ensinou a minha mãe a cozinhar, e aí isso é uma coisa de família, né? Todos os homens da minha família, pai de pai, cozinham. A gente sempre gostou muito. E é isso, aí eu aprendi, né, tudo isso. Na Oficina do Pastel você estava... Na Oficina do Pastel eu comecei a trabalhar para comprar um Teletrim, porque nessa época eu era... Era um pager? É um pager, lembra disso? Não, cara, eu vi na internet, no TikTok. Então, porque naquela época era moda, né? Porque eu era MC. Você era MC? Já era fui MC. MC Jairão? MC Jairo, MC Jairo. MC Jairo. E aí eu entrei pra isso, pra comprar as minhas coisas, pra ter o meu pager. De lá, assim que eu consegui o meu pager, eu não Caramba, fiquei muito o pager tempo. era tipo o iPhone, né? Era, exatamente. Agora exatamente. acima do... Ainda Não, mais não era... aquele ali. Ah, é? E depois Era tipo do... Era tipo um iPhone, pode ser dizer que sim. Que era, na verdade era um... Só médico que só tinha aqui, enviava não era? mensagem, Médico que tinha. Exatamente. Eu não lembro, isso eu vi no TikTok, tá? Não lembro de nada. Os médicos e os MCs da época. Ah, é? Ah, que época que não sei qual é? Época de MC Marcinho. Ah, não conheço. Muita gente boa. Deixa eu te falar, isso... Depois do Pager, esse deixa eu te falar, foi totalmente aleatório, né? Sim. Depois do Pager foi aquele... Na escola a gente chamava aquilo de microsystem. Era um telefone que abria, mas era literalmente assim, dava para pegar com as duas mãos. Foi depois? Já tive desse. Tá. Parecia um walkie-talkie, né? Já tive desse, não vou nem falar a operadora que é para não entregar muito. Telefônica. Não, era a Tele. Ah, E a gente chamava de tampinha de tampinha de privada, aquela tampa. Ah, era? Exatamente. Tá. Bom, isso não faz a menor diferença. Faz a menor diferença. Não que o papo não seja didático, né, enciclopédico, mas você foi DJ depois da Oficina do Pastel? Não, você tinha quantos anos, fui cara? pra Oficina Tinha do 15 Pastel, anos. tinha 14 anos. Tá. Tinha 15 anos. Tá. Fui para a Oficina do Pastel, depois de lá eu fui ornamentador de flores. Trabalhei num ateliê lá no Alto da Boa Vista, né, de um cara que na época fazia muitos casamentos, era muito conceituado. Um amigo meu arrumou esse trabalho, né, porque depois que eu consegui o meu pager, vamos dizer assim, que eu não estava gostando muito de ficar lá na Oficina do Pastel. E aí ele conseguiu Agora tem um pager. E aí ele conseguiu esse emprego para mim lá, né? Ele já trabalhava lá e foi legal um tempo, a gente fazia aprendeu a fazer uns arranjos com flores e tal. E é engraçado que eu trago isso até hoje, né? Porque produção de eventos. Isso! E aí e despertou, acho que em mim, esse lado, né, da produção também. Porque quando a gente, né, ia montar os eventos e tal, eu via a galera trabalhando ali na produção do evento, né? Sim. Com mobiliário, com, enfim, forração. Você pensa um pouquinho na direção de arte de tudo que você faz, né? Exatamente. E aí, logo depois disso, depois de uma viagem maluca para Ilha Grande, com um grande amigo, o pai dele tinha uma produtora de vídeo. Desculpa, também, quando você falou de DJ, eu também já fui DJ, sim, Isso. com os meus amigos.
E a gente tocava na festa dos amiguinhos, né? De festa de 14 anos, 15 anos e tudo mais, festa de play. E aí, nessa época, comecei a trabalhar com som, montava microfone, montava caixa, a gente ia lá na cidade comprar vinil, enfim, comprar as coisas. Aprendi a mexer com sonorização nessa época. E aí, dentro desse ambiente do meu amigo, né? O pai dele tinha uma produtora de vídeo, que era o Tony. E ele não tinha, né, essa parte de áudio na empresa. Ele era só uma empresa de vídeo. E só que ele tinha muitos pedidos dos clientes dele. Pô, você não faz pra gente, tudo mais, não sei o quê. E aí ele falou, pô, de repente acho que eu vou começar a fazer isso. E aí, né, ele fez convite pra mim e pro filho. Pô, vocês não querem fazer isso pra mim? E aí eu achei, pô, é um caminho, né, uma produtora de vídeo. Vamos nessa. O dinheiro era legalzinho na época. Você começou trabalhando para ele? Comecei trabalhando para ele. Tá. Você pegava aquelas Panasonics desse tamanho? Com fita? Também. Mas a gente naquela época já tinha, como era uma produtora de vídeo, né? A gente, quando foi trabalhar com o pai dele... Mas vocês faziam o quê? Comercial? Vocês faziam casamento? Não, então, a gente tinha um estúdio dentro da produtora. Uhum. E a gente fazia muito evento corporativo. Ah, sim. A gente fazia evento corporativo. Sempre, palestrinha. Sempre teu meio. Palestrinha. Foi assim que eu comecei. Palestrinhas. Microfone, caixinha de som, as câmeras posicionadas lá sempre fazendo transmissão simultânea ou então enviando para algum lugar. Naquela época já existia transmissão, tá bom, gente? Eu tô concordando aqui, mas eu tô meio chocada. Naquela época já existia transmissão. Cara, então, eu fiz muita transmissão para congressos. Tá. A gente ficava dentro das clínicas médicas de São Vicente e tudo mais, transmitindo pro pavilhão no Rio Centro. Nossa, entendi. E a gente ficava dentro da sala de operação. Nessa época eu era assistente de câmera. Cara. Me lembro muito bem. A gente ficava lá dentro da sala mesmo, e aí com capote, né, e tudo mais, luva e tudo mais. E aí eu lembro que eu saía da sala assim, né, tipo, tinha que desinfectar tudo mais. Aí eu trocava a bateria da câmera, ficava ali auxiliando o cameraman com cabo, essas coisas. Isso tem 25 anos, cara. Comecei com 17 anos nesse ramo, né? Uhum. Você me contou como é que foi a sua transição de prestador de serviço para empresário. Sim, né? sim. Recentemente a gente se encontrou e você me contou como é que foi que você chegou na Soulink, né? Isso. Você não fundou a Soulink, mas você se tornou sócio. Você se tornou sócio pelo... Eu não tenho dúvida do motivo pelo qual você foi convidado para ser sócio, né? Porque você entrega além do combinado. Entrega com excelência além do combinado, né? É isso. Eu falei acho que foi com o Antônio, que o Miguel Cavalcante, ele definiu Capivarinhas, né? Capivarinhas é aquela pessoa que faz com excelência e entrega um pouco mais. É isso aí. É o over delivery que a gente chama, né? O over delivery, né? É o trabalhar feito um condenado também. Isso também. E você, esses dias, me falou, acho que foi você ou foi Eduardo, me falou de uma galera sua que dormia nos eventos para garantir o dia seguinte. Sim, a gente Você passou por isso? Lógico. Nossa, quantos eventos. Até... Em outras cidades também, já? Em outras cidades também. Tá. Outras cidades também. Porque pra gente, assim... as dificuldades que tem, né, nesse mundo de eventos você encontra muitos lugares que às vezes você não consegue entrar antes, que é o que a gente chama, né? Que é o seguinte, a gente sempre gosta de montar o evento no dia anterior. E às vezes a gente não consegue fazer isso. E aí tem um evento, né, acontecendo no salão que a gente vai usar, e o evento, por exemplo, acaba às 6 horas da tarde. A gente sabe que uma montagem, né, de um evento grande leva isso às 6, 7, às vezes 8 horas. E como é que você entrega isso sendo que tem uma outra empresa saindo daquele salão que você vai usar? Então a gente entrava no salão às vezes 11, meia-noite e ficava ralando. Para garantir que 8 horas da manhã tivesse tudo pronto para o evento rolar perfeitamente, né? E a isso gente fez muitas vezes. Muitas madrugadas viradas. Você já fez com aí. A gente, não já? Já fiz. Já fiz. No Bootstrap... Segundo, 2. Bootstrap 2. É porque o Bootstrap 2... A gente fez isso.
O 2 e o 3 foram os E, na verdade, a grandões, gente né? estava fazendo um evento até com vocês e a gente saiu de um hotel direto para o outro para poder montar. Ah, foi? É. Caramba, a gente pro mesmo Eu acho que a gente cliente, estava né? gravando, se eu não me engano, a gente estava gravando o final do reality. Tá. Se eu não me engano, foi isso. Acho que a gente estava gravando o final do reality e a gente foi direto para lá, para montar. No nosso evento também. Exatamente. E é uma galera enorme que tem que fazer isso, né? É. Quando é assim, a gente trabalha com 10, 12, às vezes até mais. E se começa assim, né? Um conhece o outro, vai pra Exatamente. um, Nesse ramo você de eventos trabalha. é difícil, né? Quando o cara é bom, é difícil ele passar despercebido. O que que faz o cara ser ruim? Vamos dar uma receita para você fracassar no mercado audiovisual. Então, proatividade é essencial, né? É essencial. Ele tem que ser ruim. Não. Ele tem que ser proativo para Não, ser tem que ruim? ser, não, ele não tem que ser proativo para ser ruim. Sim. Fazer só o que manda também não é uma coisa muito boa, não. Entendeu? A gente não quer aquele cara que, né, usa aquele... até Soldado, esqueci o né? nome, mas não, aquele negócio de cavalo. Né? Sim. Exatamente. Esse tipo de pessoa não... Tem que ter não- jogo de cintura, Tem que né? ter muito jogo de cintura. Tem que saber se Porque comunicar também. é puxado, né? E assim, imagina uma pessoa trabalhando de má vontade, né? É a que a gente fala da maçã podre, né? Sim. E aí ela vai contaminando, querendo ou não, ela vai contaminando as outras pessoas. É quase todo lugar é impossível trabalhar com uma maçã, né? Exatamente. Laranja podre, maçã podre, exatamente. pêssego podre, E damasco evento é podre. pior ainda, né? Porque Mas é isso que eu ia falar, mas esse tipo de equipe precisa de muita união, né? sim. Precisa de muita comunicação, muita Sim, sincronia para Eu funcionar. costumo dizer que né, as nossas empresas foi um casamento perfeito, né? Porque a gente costuma dizer que a gente tem o mesmo DNA. Sim, A gente tem o mesmo DNA. É o que você falou, a gente enxerga o todo. Não fica cada um olhando para si, sim. né, para sua empresa. A gente enxerga o todo. A gente enxerga o copo de água do cliente que está vazio na mesa. A gente enxerga o papel de bala que está ali no chão. Entendeu? Que A gente não é para enxerga- aparecer na filmagem e não é para Exatamente. causar um... E todos nós, independente de donos ou não, todos nós temos essa visão dentro da empresa. Todos. Sim. Entendeu? A gente busca isso. E é engraçado que a Regis trabalha, né? Ela faz entrevista para contratar as pessoas, né, dela. Eu não sei como é que é o processo do Antônio, mas é engraçado que a gente não entrevista a pessoa. A gente chama para fazer o evento. A entrevista e a execução. A entrevista é a execução, exatamente. E a gente consegue captar essas pessoas vendo como elas trabalham, vendo Sim. se elas têm o mesmo DNA que a gente. E é isso, né? Ele não precisa ser o melhor operador de câmera, ele não precisa ser o Exatamente. melhor operador de áudio, ele não precisa saber fazer a produção, ele precisa ter o feeling de vocês, isso. né? Até tem gente que não tem. Eu já Tá. vi em alguns eventos, E- pessoas que não tinham e nunca mais elas apareceram, porque era entrevista. Exatamente. A gente consegue entender isso ali dentro do evento e separar, né? Tipo, ó, essa pessoa aqui não serve para estar aqui, Sim. né? E aí, é óbvio, os que a gente sente que tem o DNA, a gente segura o máximo que a gente pode. Às vezes eles voam, às vezes. Uhum. Mas na maioria das vezes eles ficam. Até porque eles entendem também que a gente não é querendo me gabar, né? Nem assim, não vou jogar o confete nos companheiros, mas a gente é diferente do mercado. A gente é diferente das empresas do mercado. E eu conheço muitas. Eu tô falando isso porque eu Eu conheço. não conheço muitas não, mas Eu conheço bastante. Trabalhei a entrega para de vocês é bastante empresas como freelancer e eu entendo que a gente tem uma empresa diferente. Que A faz a cultura de diferença. A vocês, cultura é bem diferente. É que a cultura da Soulink, a cultura da RGB, a cultura da empresa Regis tem uma coisa em comum que fez com que vocês se unissem tanto e produzissem esses eventos, né? Com certeza. Tem muita treta, né, Jair, no audiovisual. Você já passou por muitas? Cara, bastante. 25 anos, né? Não tem como você escapar ileso disso. Dá pra sair uma treta bem braba, assim, sem comprometer e sem falar nomes, ou isso é proibido? Já tô vendo ali gente salivando. Cara, ali, pensando, então dá. "Nossa!" Não, dá sim, dá sim.
Eu não tenho muitas histórias assim que quando são diretamente comigo, mas comigo já aconteceu uma coisa que me marcou bastante. Sei lá, o LED caiu. Puf. Não, na verdade não foi isso. Era uma cliente que ela, né, a gente executou toda a montagem e tudo mais, e na hora do evento ela disse que eu não podia ficar dentro da sala. Você não Eu podia? fui expulso do meu próprio evento. Mas peraí, outras pessoas da equipe podiam? Na verdade eu e mais um. Tá. Ela disse pra gente que vocês montaram, tá tudo bem, agora vocês não precisam mais ficar aqui. Outras pessoas vão vir operar. Ué? Pois é. Assim, é difícil. Era uma pessoa, mas a gente conhece, assim, era uma pessoa muito difícil. Eu não vou dizer a empresa nem o nome da empresa que ela trabalhava. Uhum. Mas a gente fez esse evento até lá no Porto Belo. E ela disse que ela não podia ter ninguém, porque era uma coisa secreta e não podia ter ninguém dentro da sala. Secreto? Mas o evento era de quê? Era de uma empresa de cigarros. Ué, mas o evento era uma reunião interna. Uma reunião interna. Ah, era mesmo? Exatamente. Ah, tá. E ela disse que ela que ia operar, ia fazer tudo e tudo mais. Quando a gente chegou para montar, nesse mesmo caso que eu te contei agora, a gente chegou para montar meia-noite. Tá. Né? O evento tinha que ser entregue 7 horas da manhã. Aham. Então, você já sabe, aquela correria e tal, tudo mais. Muita treliça, muita lona, muita caixa de som, muita luz, enfim. E nisso eu fui, na minha habilidade, né, que até então nunca tinha sido posta à prova, eu fui conversar com a cliente. Aham. E como ficou? Como ela ia Depois que ela operar... pediu pra você sair. Não, isso antes. Tá. Como ela disse que ela ia operar. Então eu falei, não, como né, eu tô à frente, eu vou até ela e vou montar a House Mix junto com ela. Para quem não sabe, a House Mix é aquele lugar onde os técnicos ficam escondidos. Isso. Enfim, e aí eu fiquei, né, junto com a cliente, montando aquela House Mix. E aí depois de pronto, primeiro que ela me pediu, né, olha como é antigo isso, né, cara? Ela me pediu 4 CD players. E aí a gente não entendia o porquê dos 4 CD players. Aí ela... Era muito engraçado. Era uma época que não tinha nem pendrive? Tá. Na verdade tinha, ela que não queria usar. Tá. Ela não gostava muito de tecnologia, deu pra perceber. Certo. E ela pediu 4 CD players. E eu não tinha entendido por quê. E assim que eu fui questionar, eu falei assim, mas por que 4 CD players que você precisa? Não, é porque eu quero 4 CDs com a mesma música. Porque se esse de cima falhar, você tem o segundo. Se o segundo falhar, você tem o terceiro. E se o terceiro falhar, você tem o quarto aqui. Ela não pediu logo 50 CD players? Só que, né, faz parte do nosso trabalho atender o que ela Mas você fez isso? Eu fiz isso. Tá. E aí eu fiz a primeira montagem. E aí ela falou assim, não gostei não. Você pode trocar? Aí eu, posso. Onde você quer? Aí ela, não, eu quero aqui. Aí eu passei para onde ela queria. Na segunda vez ela olhou e falou assim, também não gostei não. Você pode trocar de novo? Isso com um cabeamento passado, tudo alinhado, mesa de som no lugar, os microfones no lugar. Eu me lembro que eram 20 mesas, então a gente tinha 24 microfones. Exatamente. Tá. Uma convenção. E a gente tinha 24 microfones espalhados pela sala. E aí você imagina você mudar a House Mix de lugar 5 vezes. Óbvio que chegou num momento que ela só falava e eu só obedecia, porque eu não tinha mais força para falar. Sim. Mas até então não a distratei, não fiz nada do tipo. Só fui atendendo ao que ela tinha pedido. Enquanto os meus outros companheiros que estavam lá foram dormir. Caramba, meu irmão. E eu fiquei lá, né, com a maior paciência do mundo, atendendo a tudo que ela me pedia. Sim. E aí aconteceu, eu e mais uma pessoa, né, que estava montando. Foi um workshop de paciência. Foi um workshop de paciência, exatamente. E aí eu fiquei até surpreso, para minha surpresa, quando, né, deu 7 horas da manhã, o evento estava pronto, entregue. Ela percebeu que pela complexidade da coisa, porque como é que uma pessoa inexperiente vai operar 24 microfones, mais 4 CD players, mais ela não pediu pra você tocar, mais não. vídeo, mais, né?
a pessoa percebe que ela não vai dar conta, Sim. sendo que ela vira pra você e fala assim, então, você pode ir lá pra fora, tá bom? Ah, ela insistiu. Ela Eu não insistiu. sei, eu estava na dúvida do que era pior. Não, ela ela pediu pra você insistiu. tocar, tendo trabalhado a noite inteira fazendo o que ela pediu. Exatamente. Ou ela tirando você da sala. Foi isso que ela fez. E aí ela me tirou eu e o outro menino, ela nos tirou da sala, mas isso durou 1 hora. Ah, não deu Uma conta, hora, né? Chamou. E aí ela recorreu falou, realmente você tinha razão, não dava, né? Não dá pra eu operar isso aqui sozinho. E acabou que, na verdade, que eu me lembro, não tinha nada de secreto no Mas foi evento. bem pago o negócio? Não foi, né? Trabalhando de freela. É porque quando é bem pago, né? Você até... Exatamente. Passa Mas raiva, isso tá aí também uma coisa que eu nunca fiz. Nunca foi por dinheiro. Entendeu? Eu Óbvio, sei. o dinheiro é muito bom. É. Não vou negar. Ainda mais, né, entendendo hoje em dia como as coisas são de fato. Mas ali foi um teste. Ali foi um teste. Foi um teste de paciência. Por isso que eu falo, não estava bem pago. Não É. estava bem pago. E depois eu Podia tive ter um relatos de equilíbrio, outras né? pessoas que a conheceram também e tiveram problemas. Inclusive, conheço uma pessoa que tirou todos os equipamentos e foi embora. Claro, paciência tem limite. Ela era bem difícil. Mas assim, eu falei, depois que eu passei por isso, agora eu encaro qualquer outra. Esse foi o perrengue que você pode falar, né? Esse foi o... Porque assim, tem uns que bravos, tem uns que não convém, Exatamente. não pode. Tem uns que não dá pra falar, não. Dá até problema. Dá processo. Tem gente até que você conhece. Nazaré. Fazendo conta aqui. Okay. Ai. Mas é tranquilo, a gente gosta muito. Nossa, que rápido. Eu fui e voltei pro meu... Cara, mas é pesado. Eu acho pesado porque o Antônio estava falando sobre isso no outro podcast que a gente gravou, sobre aquela uma chance, né? Casamento é uma chance. É isso. E live, que é o que você faz muito, evento também. Sim. E o evento dá para consertar, mas live é muito investimento. Você tá no ao vivo ali, né? E você sabe que o cliente... 40 mil pessoas, exatamente, que eu vi o Wendel colocar esses dias. 70. Nossa, quem foi? Eu não me lembro o nosso recorde, mas eu acho, se eu não me engano, acho que foi 76. O Wendel. 76 ou 78, alguma coisa. 90, aí ó, viu? Nossa. 96 mil. 96 mil pessoas. 96 mil. Já pensou se puxa-se uma cadeira... Aí viu como o time é coeso? Já pensou se puxa a cadeira e desliga a live por 6 minutos? Com 96 mil pessoas. Fala, Natália! Não é isso não. Deixa ela quietinha. Eu acho que vai ter que mandar cortar toda essa brincadeira com a live. Mas é um impacto muito grande. Né? Aquilo foi. Eu perguntei pro Antônio, porque eu não estava na sala no dia. Sim. E aí eu perguntei se foram segundos. Ele é minutos. Minutos. Nossa, minutos. Sei, 6 minutos. 93 mil pessoas é muita gente para Cara, então, você que tá acostumado a gravar, você entende o que são 6 minutos. É muita coisa. É muita coisa. Eu falei para Antônio, eu tô repetindo as mesmas coisas do outro podcast. Mas teve uma vez que a gente estava em live, em lançamento, e o rapaz estava operando, ele colocou um depoimento errado. O depoimento que ele colocou tinha o arquivo cortado, que dava 2 minutos, e tinha um arquivo inteiro, de 11 minutos. Ele colocou de 11 minutos. De 11. Nossa. E aí a gente perdeu. Assim, perdeu uma quantidade gigante. Mas se pensar que a conversão era 10% na época, sim. A gente perdeu 10 alunos, 10 alunos com um ticket de 7 mil, vai 70 mil reais. 70 mil reais. É pesado. Qualquer mudançazinha causa impacto. Exatamente. Mas erro sempre vai acontecer. E pode não estar tudo bem dependendo do erro, né? Sim. Mas como é que você lida com esse tipo de situação na equipe? Você é um chefe que briga? Você é um chefe? Eu não sou de brigar, não. Como é que é o chefe, Jairo? Eu não sou de brigar, não. A galera me conhece, sabe que eu não sou de brigar, não. Óbvio que, né,
depois que acaba, né? A gente se tranca na salinha ali. Meia hora de guarda. Gente, Não, não, mentira, assédio mentira, moral mentira. não. Mas a gente costuma passar, né, a limpo depois Sim, é o do debriefing, que acontece. Mas na hora eu acho que cara, quando a pessoa erra, a pessoa já tá nervosa por si só. Sim. Entende? Eu já passei por isso. Então eu sei. Aí é que tá. Eu acho que é diferente você ter um chefe que veio da onde você veio. Entende? Há pouco tempo atrás eu tava ali na situação deles. Sim. Então eu entendo perfeitamente o que eles estão passando. Né? Então na hora de um erro, eu acho que você não tem que brigar ali na hora. Pelo contrário, você tem que ter calma para poder. Aquele. Eu sempre falo isso, né? Você lidera pelo exemplo. Uhum. Então, se você se mantém calmo, eu acho que você acaba passando isso para toda a equipe. Sim. Né? E aí eles conseguem ter uma facilidade, uma agilidade maior para lidar com aquele problema e resolver aquele problema. E é óbvio que eu estou ali junto com eles, né? Até por conta da experiência, que às vezes, né, eu tenho mais experiência do que alguns. Então eu consigo detectar o que aconteceu de errado antes e eu já dou a solução. Né? Tipo, viu aquilo ali? Sim. Aí vai lá e geralmente é aquilo, entendeu? Sim. E por outras vezes... Você já sabe onde foi o erro, você sabe como resolver. Exatamente. Você sabe que não é de... Por já ter passado. Por já ter aquilo passado ali. por isso, você sabe o impacto que causa um esporro muito drástico, né? Exatamente. Desestabiliza a pessoa. Exatamente. E muito. E pode ser que ela erre mais ainda depois. Pode ser que ela não tenha condições nem de voltar, né? Sim. Que já aconteceu em eventos corporativos. Nunca em live, porque, né, a galera realmente está muito junta ali. Sim. E não só eu, como todos, né? Antônio, enfim, Cláudia, Nelson, Eduardo, Bruninho, todo mundo, Jansen, Alex, todo mundo da equipe, João Marcelo, todo mundo está sempre ali imbuído na mesma, né? Com aquele sentimento de vamos ali, todo mundo junto, todo mundo olhando para tudo e não só para aquilo que está fazendo. Mas realmente desestabiliza se você não tiver o controle, o cara vai embora, né? O cara levanta e simplesmente... às vezes é um profissional bom, né? E é um profissional bom. Aí como Isso você não pode sabe acontecer. que momento que ele está, por que ele fez aquilo ali, às vezes é um problema gigante em casa. Inclusive porque como a gente começou, você imagina, né? A gente começou esse casamento, todos, né? Na pandemia. Sim. Então você imagina como não estava a cabeça das pessoas na pandemia. Com certeza, Né? Todo mundo tinha que... Na verdade, tinha que pisar em ovos, né, uns com os outros. Tinha que ter mais paciência, tinha que ter mais cuidado. Né? Com certeza. Palavra dos cuidado. 3 podcasts iniciais. Cuidado. Exatamente. Era muito complicado, né? Porque tinha gente que estava perdendo, né, familiar. Sim. E às vezes só a notícia de, né, tipo, sua mãe tá com Covid. O seu pai tá... E às vezes chegava no meio da live. Nossa. Aconteceu com a gente, né? De ter gente lá, nossa, trabalhando, e chegou a notícia. E aí, como é que você faz? Né? Mas como somos todos profissionais, né, ele não foi embora. Ele segurou a onda e até o final lá. Depois, obviamente, a gente... Cara, não precisa ficar para desmontar e vai embora. Pega um Uber aí que a gente, né... vai embora, chega o mais rápido que você puder e dá notícias. Porque é aquilo, a gente não tem cuidado só com o cliente, né? A gente cuida nos nossos também. E muito. Posso entrar nesse assunto da Sim. Covid? Tem problema? Não, nenhum. O Jairo, ele passou um período, ele teve Covid, ficou internado. Isso. A gente, nos eventos, recebia algumas atualizações, poucas, né? As pessoas que trabalhavam diretamente com você, os seus familiares, seus amigos, tinham muito mais informação. Sim. Mas a gente recebeu a notícia que ele estava internado na UTI, né? E entubado. E a gente ficou com medo de perder o Bauer. Não de perder o Bauer. A gente ficou com medo de perder o Jairo. Só que esse cara é muito forte. E eu me lembro... Ih, fudeu. Não chora. Eu me lembro do dia que... Se foi o Antônio, foi a Cláudia, o Antônio, não sei. Também estava no evento, veio com a notícia de que você tinha saído. Você estava se recuperando. Uhum.
E no dia que eu vi você entrar pela porta, eu desabei. Porque eu sei como você é um tanque de guerra no trabalho. O pouco que eu conheço da sua vida pessoal, eu não conheço da sua vida pessoal, mas você é um tanque de guerra na vida, você luta para viver, você lutou pra caramba para ficar vivo, né? Verdade. Quando você voltou, e engraçado esse lance do merecimento, né, irmão? Você se permitiu usufruir das suas... É o que acontece, né? Jornadas de trabalho tão intensas. Exatamente. A gente trabalha e acho que para a maioria é assim, né? Quando vem o despertar, Sim. quando você passa por uma coisa dessa, não tem como negar que você tem que se cuidar mais e aproveitar mais a vida. Você está fazendo isso? Eu estou fazendo muito isso. Mas agora com meu filhinho, né? Porque foi duro, assim, a gente descobriu que tava, né? Porque minha esposa também pegou Covid na mesma época. Ela estava grávida de 1 mês e meio, a gente, né, tinha descoberto que estávamos grávidos há 1 mês e meio. E aí aquela primeira semana ali foi um choque pra gente, por causa do bebê, né? Ela já tinha tido Covid antes, eu não peguei. Sim. Tava fora e quando eu voltei, então a gente já meio que, vamos fazer um isolamento. Eu fiquei cuidando dela, mas a gente isolado dentro de casa. Mas nessa segunda vez não teve jeito. E foi engraçado, porque de certa forma, porque eu tava bem até o 11º dia, né? E de repente, do nada, em algumas horas, 4 horas, 5 horas talvez, a minha saturação de 95 foi para 82, né? E foi um baque muito grande, assim, pra gente. Eu até falo para ela, né, que eu me lembro disso, de eu entrar no Uber andando normal, o Uber chegar no hospital e eu precisar de ajuda para sair do carro, entendeu? Então foi um choque, e o cara me botar na cadeira de rodas, me levar lá pra dentro e checar minha situação e falar assim, sobe com ele agora que a gente vai internar, né? E eu lembro que eu não falava muito sobre isso com os meus, né, no trabalho, mas eu falava isso muito com a minha mulher, que eu tava com medo de pegar Covid e eu não sabia o porquê. Por mais, né, eu tava com a saúde de ferro, tava começando a fazer o meu check-up, né, sempre preocupado com isso, tinha emagrecido um pouco também, e pensando nisso, né, em voltar a uma forma física por conta do meu filho, para poder, né, correr, enfim, fazer tudo que ele quiser e que ele, né, tem direito. Sim. E eu me lembro de estar nesse processo ainda, mas ainda estava em cima do peso, e eu falava para ela, cara, não quero esse negócio para mim agora, porque, né, eu não sei o que pode acontecer. E do nada, assim, receber a notícia, né, que eu ia ficar internado. Eu não vou dizer que eu fiquei, a princípio eu não fiquei com medo, não. Né, porque isso também comigo é muito engraçado. Eu já estourei meu tendão de Aquiles completamente. E ficou todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, não, tranquilo, é só fazer uma costurazinha ali e tá tudo bem. Mas eu tava com medo. Tava realmente com medo. Quando você voltou, aí você se deu conta. Vou ter alta. Voltei. Quando eu voltei foram, se eu não me engano, acho que 12 dias. Uns 12 dias até eu ter alta. Porque eu não tava andando, né? Tava muito debilitado, eu perdi muita massa muscular. E foi um processo, assim, de renascimento. Vou dizer assim, porque você tem que reaprender a andar, reaprender a comer. Eu passei por esses processos, né? Certo. Porque como eu fiquei entubado, você quando volta, isso é muito louco. Porque o engraçado você volta com uma dieta zero, mas eu me lembrava de ter tomado café da manhã. E eu falei assim, como assim eu não posso beber água? Mas eu tomei um suco de manhã, comi pão. Pra você ver que realmente o negócio, né, quando você apaga de verdade. Sim. Você apaga de verdade.
E aí, quando eu voltei, o que eu queria era sair daquela cama. Primeira coisa. Sair daquela cama, poder ver minha família. Quando você Foi o quis que eu assim, pensei. vou trabalhar. Então, Vou eu fiquei, voltar. na verdade a vontade era imediata, Sim, mas eu sabia que não não podia. podia. Até porque eu tive umas sequelas e tudo mais. Então eu fiquei um tempo fazendo meu tratamento, né? Minha fisioterapia pulmonar e minha fisioterapia também motora, para voltar, né? Com todo o gestual perfeito, caminhada e tudo mais, e condicionamento físico, né? Condicionamento pulmonar. Mas eu acho, se eu não me engano, acho que com 2 meses eu voltei. Eu falei, não aguento mais. Era para ser 3. Você fez o quê? Você fez um evento já? Eu fiz evento. Fez live? Fiz live. Fiz live. Foi logo pro perigo, né? Eu quero correr um É o risco gostoso, diferente. né? É o gostoso. É o gostoso de fazer. Mas eu me lembro que não foi uma. Assim, eu me lembro de ter emendado uns 3 trabalhos logo de cara. Tá, Que foi live. Foram 2 lives e um evento presencial. certo. Que pequeno, mas já me coloquei ali à disposição. Com a mesma responsabilidade, Exatamente, né? já me coloquei à disposição ali para estar junto e olhando tudo. Tive as minhas dificuldades sim, pô, a galera me ajudou muito nisso. Porque uma coisa é a vontade, a outra é o corpo, né? Pra obedecer. Se adaptar de novo. Exatamente. Até hoje eu não tô 100% não. Ainda tenho, né, ainda sinto um pouco de falta de ar e tudo mais. Mas, cara, tô aí, né? Mas já dá pra pilotar moto. Já dá pra pilotar motinha. Merecimento. Hashtag merecimento. Se pudesse dar um recado para quem está começando no audiovisual, a gente falou dos o que fazer para não ser um bom profissional, quase na brincadeira, né? Mas se pudesse dar um recado para quem está começando, capivarinhas bem no início mesmo, o que você falaria para a pessoa? Está começando a trabalhar com audiovisual, com o que você faz com evento? Sim. Primeira coisa é o que é o DNA da gente, né? Se importar com o todo. Não olhar só para si. Não fazer só o que lhe é mandado, né? Você tem uma responsabilidade muito grande quando você se propõe a sentar naquela mesa ali, né? De áudio ou num computador, né? Numa processadora, num computador para né? Administrar ali um painel de LED, uma projeção. Você tem uma responsabilidade muito grande com todas aquelas pessoas que estão ali naquela sala. Sim. Né? Não só com o dono do evento, mas com aquelas pessoas que ele convidou para estarem ali. Sim. Entendeu? Então você tem que ter esse cuidado. Compromisso. De olhar, né? o compromisso, de olhar o todo e não só para o seu. Entendeu? Se você pode ajudar ali o amigo que está ali do lado, por que não? O mercado, infelizmente o mercado de eventos, por isso que eu falo que a gente é uma empresa diferente. Se você, por exemplo, chegar para mim e falar assim, pô, Jairo, eu tô querendo fazer um negócio aqui, mas eu não sei se você consegue fazer e tudo mais. Mas eu não tô ali protelando, não sei o que eu vou fazer e tudo mais. Cara, a gente é assim, né? A gente enxerga aquilo ali e fala, vamos junto, pô. Tamo contigo. Sim. E a gente espera isso das pessoas, tipo assim, que na hora que a gente precisa, elas estejam junto com a gente também. Sim. É um trabalho de equipe, né? Exatamente. O trabalho de equipe acaba virando um trabalho de equipe com o cliente também. Exatamente. Muitas vezes. Com o profissional do lado, com o cliente. E entender que não importa, cara, eu tenho cliente meu que paga, sei lá, 5 mil por um evento e tem clientes meus que pagam 200 mil, 300 mil, meio milhão. Sim. Por um evento. A gente atende da mesma forma. Eu vejo isso. Entende? Pequeno, eu acho que é isso. Eu vi com evento grande. Exatamente. Eu acho que é isso. Você não pode entregar menos porque é um evento menor. Sim. Entende? Você tem que entregar o físico, o Exatamente. produto. Ele é proporcional àquele orçamento, mas a entrega do profissional é a É mesma. isso. Eu acho que é isso.
Obrigado por ser assim, meu amigo. Valeu, meu irmão. Muito obrigada. Vamos tentar gravar de novo? Vamos sim. Mais o quê? Vamos, Vamos falar, esmiuçar os podres do audiovisual? Pode ser. O projetos futuros, talvez. Exatamente, projetos futuros é uma boa. É isso. Obrigada. De nada, meu irmão. Até a próxima.